Falando de economia, Eliseu, nesta quarta-feira houve reunião do Fed, o Banco Central norte-americano. O que ficou decidido? Lívia, não teve jeito, viu? 2 anos de pandemia, mais guerra da Rússia contra a Ucrânia e a economia norte-americana foi atingida assim em cheio, viu? O Federal Reserve, que é equivalente ao Banco Central brasileiro, anunciou hoje elevar a taxa básica de juros de 0,4% a 1%. Uma alta aí de 0,5 pontos percentuais. É a maior alta desde os anos 2000. Portanto, há 22 anos os americanos não experimentavam uma alta dessa magnitude, viu? A decisão veio dentro daquilo que já era esperado pelos analistas do mercado financeiro. Além desse aumento, a autoridade monetária americana anunciou ainda um programa de venda de títulos para desestimular a economia. O Fed, nesse anúncio de hoje, mostrou aí uma preocupação com o curso inflacionário do país, que segue refletindo naquela história que a gente vive falando aqui no Jornal Jovem Pan, o desequilíbrio da oferta com a demanda, relacionados, obviamente, aí aos preços mais altos também da energia e pressões mais amplas da comunidade, de quem mora aqui, por preços mais baixos. Obrigada pelas informações, Eliseu Caetano, e a gente segue falando sobre essa elevação da taxa básica de juros nos Estados Unidos, né, Brown? Exatamente, Lívia. A gente traz aqui para a conversa a nossa analista de economia, Camila Abdel-Malak, está chegando, está aqui com a gente. Camila, boa noite para você. Foi mesmo histórica essa alta e queria saber de você como é que isso repercute aqui, como é que esse anúncio de hoje lá nos Estados Unidos mexe com as coisas aqui no Brasil. Boa noite, Camila. Boa noite, Brown. Pois é, essa decisão de política monetária nos Estados Unidos trouxe bastante volatilidade no mercado financeiro. Já era esperada a elevação da taxa de juros por lá para o patamar entre 0,75% e 1%. No entanto, o que os investidores estavam na expectativa era pela comunicação dos próximos passos que o Federal Reserve vai adotar. Isso porque quanto mais forte a elevação de juros nos Estados Unidos, maior é a valorização do dólar globalmente. Então é esse o movimento que os investidores estão atentos. O fato é que no discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele indicou que não pretende intensificar o ritmo de elevação dos juros por lá, o que trouxe um alívio e inclusive o dólar, que a gente fala tanto por aqui, chegou a operar nos R$ 5,03, mas no fechamento acabou encerrando em R$ 4,90, uma notícia positiva, porque teve essa sinalização do presidente dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que a inflação por lá é um tema sensível e o fato é que ao final do ciclo de elevação de juros já tem instituição lá nos Estados Unidos falando que pode chegar a 6%. Então é uma situação que a gente vai acompanhar atentamente ao longo dos próximos meses. Brown. Pois é, e nessa super quarta para o mercado financeiro, né, Camila, também houve decisão aqui no Brasil sobre a taxa de juros. O que fez o Copom, Camila? Como é que ficou a Selic? Pois é, a gente acompanha atentamente porque a Selic afeta diretamente a vida do brasileiro, porque a elevação de taxa de juros, a Selic é a taxa de referência para a operação de empréstimos e financiamentos, então impacta na vida da população. O Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 11,75 para 12,75. O movimento de elevação de taxa de juros aqui no Brasil, ele está acontecendo desde março de 2021 por conta do processo inflacionário da elevação dos preços que a gente vem sentindo aqui no Brasil. A última mensuração do IPCA 15 mostrou que a inflação está ao redor de 12% e o remédio que o Banco Central adota é a elevação da taxa de juros para desestimular a demanda. E o que o Banco Central indicou é que na próxima reunião de política monetária, que acontece em junho, eles pretendem reduzir o ritmo dessa elevação e essa taxa Selic, ela pode chegar no mês de junho ao redor de 13,25 e o Banco Central, nesse momento, não conseguiu se comprometer
com o fim do ciclo da elevação de juros. Então, a gente fica com essa incerteza onde que vai parar a taxa Selic, porque a gente tem um cenário inflacionário global que ainda é muito complicado. A inflação da guerra, com os preços das commodities de energia do petróleo ainda em patamar elevado, e também os lockdowns na China, que tem a preocupação com essa questão da cadeia de abastecimento global de suprimentos, que pode trazer inflação para os preços industrializados. Então, a gente tem uma situação bem complicada também aí à frente. Nosso Banco Central tentando finalizar o ciclo de elevação de juros, mas encontrando alguns obstáculos.